Bom dia! Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso aqui com a nossa querida Gabriela Catarino a falar sobre um tema muito especial, que envolve cuidado, prevenção e amor à vida. O Outubro Rosa. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito bom dia, Alexandra. Obrigada pelo convite. Obrigada por me chamar para participar desse tema tão importante, né, da saúde feminina, que é o Outubro Rosa. Alexandra, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas o Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, né, lá pelos anos 90, e espalhou-se pelo mundo com um único objetivo, que era conscientizar a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama. Iniciou-se com pequenas manifestações, realmente manifestações em prol da cura. E depois resolveram unificar isso e fizeram uma corrida no mês de outubro para conscientizar as pessoas do câncer de mama. Eu ia falar cancro. Do câncer de mama. E cancro também. A gente vai falando, acaba acostumando. Exato. E depois dessa corrida, foi nessa corrida que aconteceu lá nos Estados Unidos que foi distribuído os famosos lacinhos rosas para conscientizar as pessoas. Por isso que é o Outubro Rosa. Pronto, Gabriela. E para entendermos a dimensão desse tema, vale olhar para os números. No Brasil, por exemplo, estima-se que entre 2023 e 2025 surjam cerca de 73 mil novos casos por ano. E só entre 2018 e 2023, mais de 319 mil mulheres receberam um diagnóstico. É um caso assustador, né? Muito, é triste. E em Portugal também não é diferente, né? No ano passado foi anunciada a ampliação na faixa etária para o rastreio gratuito, que vai passar a incluir mulheres de uns 45 aos 74 anos, permitindo que mais de 400 mil mulheres façam o exame preventivo, que é o mais importante, não é a prevenção. Exatamente. Eu já fui chamada várias vezes, já recebi, né, na verdade, mas é muito funcional e importante. Eu fiquei bem feliz como a forma é conduzida aqui em Portugal. Sim. Né? Mesmo que você, eu também, no próximo bloco eu vou falar, né, de como é que foi, como é que foram as minhas questões. Mas eu acho interessante que eles mandam uma carta para sua casa. A médica fala, olha, não se assuste. Aquilo não significa que você tem alguma coisa, aquilo é só mesmo para... Parece mais cuidado, não é? Exatamente. E se olharmos, olha só, a gente falou um pouco do Brasil, um pouco aqui de Portugal como geral, mas se a gente trouxer esse olhar aqui mais para a nossa região, aqui a região norte, os números também falam alto. O cancro de mama representa quase 30% dos casos de tumores femininos. No Porto, o IPO chegou a registrar taxas de cura impressionantes, de até 98% em casos detectados precocemente. Olha a importância desse rastreio, Exato. né? Esses dados, então, reforçam exatamente isso. O quanto esse diagnóstico precoce pode salvar vidas. Com certeza. A importância do autoexame, né? Para nós, primeiro, conhecermos o nosso corpo. E segundo, para detectar alguma coisa que seja, como você disse, precocemente, para evitar alguma coisa muito pior depois. Exatamente, 98% de casos foram curados, daqueles que foram detectados, é um número muito alto, quer dizer, quase 100%. Né? Descobertos no início. Ou seja, é só se cuidar. Sim, com certeza. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga. Mas pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Além, claro, de todas as nossas mídias. Basta procurar por Olhar Brasileiro em Portugal ou pelas mídias da Associação UAI ou as minhas mídias pessoais, @Alexandra Gomide. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir. Estás
ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e junto com Gabriela Catarino, hoje falamos sobre o Outubro Rosa. Alexandre, quando falamos de Outubro Rosa, nós temos que falar de prevenção, não é isso? Da atitude que é antes da descoberta da doença. E a mamografia é essencial. Em Portugal já cobre grande parte da população com adesão superior a 90% das mulheres elegíveis. E é uma tendência que só aumenta, né, o acesso. Não, o trabalho que tem sido feito no rastreio, né, nessa prevenção aqui em Portugal, é meritório, e aí é importante a gente chamar atenção. Mas no Brasil os dados mostram um alerta. Mais de 1/3 dos casos recentes de câncer de mama, ou seja, do cancro de mama, ocorrem em mulheres com menos de 50 anos. Ou seja, mesmo fora da faixa tradicional de rastreio, é preciso estar atenta e procurar orientação médica diante de qualquer alteração. E uma coisa muito importante é o autoexame, né, que é um aliado extremamente essencial para a descoberta do câncer. Não substitui os exames clínicos, mas ajuda a mulher a conhecer o próprio corpo. E além disso, há fatores de prevenção que passam pelo estilo de vida, alimentação equilibrada, a prática de exercício, evitar o tabaco e reduzir o consumo de álcool. A questão do autoexame é uma história engraçada, não é? Uma história pessoal. Agora eu falo que é engraçada, mas na hora eu fiquei um bocado desesperada. Eu tenho 35 anos, na época eu tinha 33, se eu não me engano, e sempre tive essa coisa do autoexame. Belo dia estou eu fazendo, eu assim, emagreci também muito, agora já não, mas na altura eu tinha emagrecido muito, e fui fazer o autoexame. Na minha família tem casos de nódulos, não de câncer, graças a Deus, e espero que assim continue, mas tem nódulos e pronto, e eu sempre tive o cuidado de fazer o autoexame. Belo dia achei um caroço. Mas não era no seio, era assim abaixo da clavícula, um pouquinho acima da mama. Vi aqui aquela protuberância óssea, olha, é assim, o desespero que dá é muito grande. Eu estava no trabalho, eu comecei a chorar. Ah, meu Deus. Eu já estava imaginando com quem que a minha filha ia ficar. Gente, mãe é mãe. É desesperador. Eu falava assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, com quem que a minha filha vai ficar, quem é que vai cuidar dela, o que que eu vou fazer. Na mesma hora, eu tinha uma consulta naquele mês com a minha médica de família, fui lá, falei com ela, falei assim, olha, tenho assim, senti um caroço e tal, e ela fez todos os exames em mim, ali no consultório mesmo, fez o Papa Nicolau. Ela falou assim, olha, porque aqui em Portugal o Papa Nicolau é feito de 5 em 5 anos. Sim. E mesmo não estando na altura de eu fazer, ela fez e me indicou uma ecografia mamária. Fui eu fazer a ecografia mamária, não tinha nada, graças a Deus. Só que eu falei pra ela, eu continuo sentindo esse caroço e eu estou desesperada, né? E ela falou assim, olha, então depois de alguns outros exames, fiz uma radiografia, como é que fala aqui? É radiografia mesmo ou é raio-x? Um raio-x. Fiz o raio-x também, nada. Depois fiz a ressonância, também nada. Por fim, ela falou assim, olha, vou pedir para você fazer a mamografia, porque você não está na idade ainda, mas diante da sua preocupação eu vou pedir para você fazer. Fiz a mamografia. É assim, dizer que é bom não é, mas é necessário. Né? Exatamente. É um exame assim, custa um bocado, dói, mas é necessário. Graças a Deus não tinha nada. Depois eu tornei a fazer uma outra eco e constatou que pelo fato de eu ter emagrecido, eu tinha uma protuberância óssea. Ah, gente! Eu disse que era agora é engraçado, mas na altura eu não achei nada engraçado. Fiquei meio desesperada. Então, assim, mesmo diante dessa situação, foram me passados todos os exames, todos os cuidados, e para tirar todas as dúvidas que, porventura, que eu tinha e que eu viesse a ter. Então, assim, o fato de você pensar que existe a possibilidade é desesperador. É assustador. É, né? muito assustador. Você fica assim, o que é que eu vou fazer da vida? Exatamente. E é interessante, você falou aí do Papa Nicolau aqui a cada 5 anos. É uma situação que a comunidade brasileira, quando chega aqui, estranha Assusta, muito. Porque lá no Brasil nós fazemos todo ano. Então, assim, eu lembro que isso, meu Deus, agora de 5 anos, como é que fica isso? Mas a partir dos 50 anos, realmente, tudo, esse acompanhamento é muito mais próximo. Mais rigoroso. Assim, eu me sinto hoje muito bem amparada. Sinceramente, eu não tenho o que reclamar.
No Brasil, a minha mamografia sempre me encaminhava, toda vez que eu fazia mamografia, eu era encaminhada para ultrassonografia depois. Né? Por causa desses Sim. nódulos, Sim. quem amamentou acaba tendo É. isso, né? Aquele leite pedrificado, Sim. pronto. Então sempre foi. A primeira vez, claro que eu assustei, depois que me explicaram o que era só acompanhar e tal, tranquilizei. Chegou aqui em Portugal, não foi diferente. Assim que eu fiz o rastreio, foi a mesma coisa. Aí fui direcionada para o Porto. Mas o mais engraçado é o seguinte: mesmo eu estando acostumada com isso, com esse processo, a carta que eles me mandaram É o desespero. é um pouco assustadora. A minha médica falou, olha, você vai receber uma carta, não se assuste, aquilo é normal, e não sei o quê. Mas, tipo assim, você já fica com aquilo na cabeça, ai meu Deus, será que deu alguma coisa? Será que... Eu não lembro dos termos da carta, mas eu sei que na hora que eu li, eu falei, gente, será que eu tenho será que é pra eu preocupar? Ai, Jesus! Ai, Deus me livre. É mais ou menos isso. Hoje, graças a Deus, tá tudo fluindo, é muito bem acompanhado, Sim, é sim. impressionante o rigor, né, nesse Sim. acompanhamento aqui, e assim, parabéns para Portugal nessa campanha. Apesar da diferença do acompanhamento, até com criança também, por experiência própria, lá eu fazia assim com a minha filha, todos os anos. Sangue, fezes, urina, vermes. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem mais Semana isso, passada eu fui e falei com o médico, falei, olha, eu queria fazer um exame na minha filha. E ele, mãe, não precisa. Ele falou assim, você está em Portugal, não precisa tomar remédio de verme. Isso era lá antigamente, na nossa época, né, que a água não era grande coisa e tal. Mas ele falou, esses exames não precisam ser feitos anuais, né? Você faz de 5 em 5. Quando eu cheguei aqui, eu levei um susto. Eu falei assim, mas eu tenho que fazer todo... A gente fica com aquele encurtido na cabeça, eu tenho que fazer todo ano. Mas é porque o sistema de saúde é diferente. E é interessante que também depois que você entende o processo, entende... Ou então, quando você realmente necessita, você vê que você não fica atendido, não. Muito pelo contrário. Se tiver alguma coisa que realmente demanda atenção, a atenção vai vir reforçada. É verdade. Então, isso é uma tranquilidade. Mas voltando aqui para o nosso cancro, né, para o nosso outubro rosa aqui, são esses pequenos gestos que podem fazer uma grande diferença. E o mais importante, se você ainda não marcou o seu exame, aproveite Outubro Rosa como um lembrete de amor próprio. Com certeza. Cuidar-se é escolher a vida. E é fundamental, né? Hoje no programa é muito mais pra gente mulherada. Acorda, reage. Mas eu acho que as mulheres têm mais essa preocupação com a saúde do que os homens. Isso aí, sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. Até mesmo porque o exame dos homens é bem... Eles não querem. O nosso não é agradável, mas o deles também não é nada. O deles, além de desagradável, ainda gera um desconforto absurdo. As piadinhas com os amigos, é verdade. Exatamente. Pronto, como diz meu marido, ele brincava muito. Eu e depois eu gostava. É basicamente isso. Pronto. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo, aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir. Não saia daí. Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Gabriela Catarino, estamos a falar sobre o Outubro Rosa e a importância do diagnóstico precoce. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal, com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Além, claro, de todas as nossas mídias, Facebook, Instagram, X. Podem procurar por Olhar Brasileiro em Portugal, por Associação UAI ou então as minhas mídias pessoais, Alexandra Gomide. Bom, Gabriela, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Com certeza, Alexandra. E é um tema que não tem como a gente falar do que desperta, e muitas vezes desperta o melhor do ser humano, né? E por trás desses números e histórias, né, que você acabou de falar,
tem histórias de mulheres que enfrentam o diagnóstico e mostram muita força. Muitas falam do susto inicial, como eu falei, não caso, né? Eu falei assim, meu Deus, eu já estava pensando em fazer até um testamento. A gente pensa cada coisa, né? É o que o Thiago Brunet às vezes fala, 90% das suas preocupações não vão acontecer. Exatamente. Mas a gente já sofre com a possibilidade daquilo acontecer, não é? E tem muitas mulheres que enfrentaram essa doença, que relatam histórias de coragem, de fé, e a importância também do apoio, né, da família, dos amigos. Hoje a gente tem muito acesso a isso na internet, por exemplo, pessoas que raspam a cabeça para se solidarizar com aquela pessoa que está enfrentando aquela doença, né? E eu acho isso assim, acho que desperta o lado humano das pessoas, entendeu? Exato. E essa situação da preocupação, acho que a gente tem que primeiro esgotar todas as possibilidades, né? Eu estava falando há um bocado, eu fui super bem assistida e tirei todas as dúvidas que eu conseguia, né? Que eu pude. Na sua consulta, Exato, na minha consulta. Então, ter essa tranquilidade também, né? Que vai ser amparado, né? Sim, mas tem que procurar um médico. Com certeza, com certeza. Né? Tem que acompanhar, não tem como. E o fato, o Outubro Rosa, por exemplo, aqui em Braga a gente tem a caminhada, né? Do Outubro Rosa, que a cor rosa já traz alegria, né? É feminina, mas ela traz alegria também, é uma cor vibrante, alegre. E ao mesmo tempo delicada. Exatamente. Então isso tudo ajuda também a estimular e a lembrar, como a gente terminou, né? Falou no bloco anterior, desses cuidados, de marcar realmente o rastreio, não deixar de fazer o autoexame. O tempo todo a gente precisa frisar isso. Bom, Gabriele, aqui no norte, por exemplo, nós temos o IPO do Porto, que é referência, tem sido referência, né, pra gente aqui. Sabemos que quando o cancro é detectado cedo, a taxa de sobrevivência pode ultrapassar 88% a 90% em 5 anos. Quer dizer, é muita diferença, é muito rápido, mas precisa ser detectado. Sim. Né? E para ser detectado precisa de uma ação sua. Exato. Né? Como eu falei, a questão do autoexame, eu já procurei logo a minha médica. Eu fui, assim, muito bem assistida, porque ela poderia fazer somente uma ecografia. Olha, você não tem nada. Mas ela viu que eu continuei com aquela dúvida. Enquanto ela não te sentiu segura. Exato. Enquanto ela não viu que eu estava, assim, 100% segura de que não tinha nada, ela esgotou todas as possibilidades. Eu fiz, repeti exames. E até o último deles que eu fiz, me ligaram do laboratório e eu não podia atender. E depois mandaram uma mensagem: liga pro laboratório X, é sobre o seu exame. Pronto, aí eu comecei a chorar de novo, que eu falei assim, agora já começou aquele desespero todo, e liguei na hora. E na mesma hora que eu atendi, não tem aquele rodeio de: olá, boa tarde, tudo bem? Não, é assim: olá, dona Gabriela, não tem nada, tem calma, tá bem? Porque senão o próprio telefonema você já infarta, assusta. E a dona Gabriela, não tem nada, tá bem? Era só pra te avisar que não tem nada, que era só pra passar aqui pra tirar uma dúvida e tudo. Mas o cuidado não só da minha médica, como do laboratório também. E eu acho que é muito importante essa sensibilidade que eles têm de te deixar segura naquilo. Não, olha, ela não tá segura ainda. Esgotar todas as possibilidades. Já fez exame, já fez ecografia, já fez tomografia, tudo que você possa imaginar, ela passou. Enquanto eu não falei pra ela: agora eu tô tranquila, agora eu sei que graças a Deus eu não tenho nada, né? E vou cuidar da minha filha. e ela, pronto, agora sim, agora vamos zerar e daqui pra frente. Isso, pois ouvindo casos assim, se informando, por exemplo, igual a gente passou aqui as taxas de sobrevivência, para quem faz o rastreio, né? Para quem faz esse diagnóstico precoce, isso tudo dá esperança. Com certeza. Né? Com certeza. Então a gente não vai cansar de repetir aqui. Todo ano, em outubro, não só, mas principalmente em outubro, estaremos aqui a reforçar a necessidade e mostrar que essa luta vale a pena. Com certeza. Lá no Brasil tem umas... Eu não sei se aqui tem trailer. Esses trailers, eu lembro que era alguma coisa móvel, como se fosse uma... Aqui, o rastreio aqui em Braga, a gente começa no container.
É isso, eu não contei, né? Isso, É. fugiu minha palavra. E lá também, pelo menos na minha cidade, nas cidades vizinhas, tinha isso, por exemplo. Essa semana tá na freguesia e tal. Uhum. E aí as pessoas daquela freguesia iam lá e faziam os exames, esse exame, né? Era móvel Exato, exato. E é muito interessante, porque às vezes a pessoa não tem a possibilidade de de ir se até. deslocar, né? Mas, por exemplo, se tiver ali do lado da minha casa, às vezes tem pessoas que são cadeirantes, que precisam fazer. Se tiver ali na minha freguesia, é mais fácil de eu chegar, né? Do que ir, sei lá, viajar quilômetros de distância, né? E aqui eu vou deixar até uma observação, que eu acho importante. É bom espalhar coisa boa, Sim, com né? certeza. Quando eu fui fazer fui mais uma vez, né, fazer o rastreio aqui perto dos bombeiros ali, Sim, né, que fica sim. o container lá do rastreio, eu fiquei impressionada com o carinho que eu fui atendida, com a qualidade do atendimento, A organização. a organização. E aquilo, é igual eu falei, tirando as questões técnicas, né, muito bem estruturadas, o acolhimento humano. Foi muito, não sei se você teve essa percepção. Sim. Foi muito grande, muito forte. Quer dizer, é a sensibilidade de perceber que muitas daquelas mulheres que estão ali já estão sensibilizadas, com medo, preocupadas, né? Isso eu achei fantástico. Eu falei com a minha médica na altura, assim, meu olho encheu, não cheguei a chorar lá, mas o olho encheu d'água e eu falei assim, ó, doutora, eu só pensei na minha filha. E ela, tem calma, pegou na minha mão, tem calma, olha, não fica assim, vai dar tudo certo, tem calma. Antes de saber qualquer coisa, né? Então, assim, a possibilidade daquilo acontecer, eles têm essa sensibilidade. Sensibilidade, isso eu achei sensacional. Exato. E é justamente esse apoio, né, vindo da família, dos amigos, da comunidade, que faz toda a diferença. Você não precisa passar por isso sozinho, né? E tem associações, tem grupos, apoios que ajudam a transformar isso, a você ver o lado bom, né, naquilo que você está passando. Exatamente, transformador em esperança. Exato. Cada história de superação nos lembra que o diagnóstico precoce é um divisor de águas. É a chance de viver e continuar os sonhos e estar com quem se ama. Com certeza. É cuidar de si e dos seus. Dos seus, Não é verdade. Eu li outro dia, a maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa é se cuidar. Com certeza. É se cuidar. Trata-se de saúde também, mas, por exemplo, obesidade. A pessoa fala assim, você morreria pelo seu filho? E todo mundo responde, claro que morreria pelo meu filho. E viver? Você viveria pelo seu filho? A pessoa fica assim, leva um susto. É porque a gente não para pensar nessa ótica, né? Porque se cuidar viver. Aí falou assim, se você viveria pelo seu filho, então por que você não se alimenta melhor, não faz uma atividade, não larga o vício se você tiver, entendeu? Então, se você é capaz de morrer, eu acho que seria muito melhor ser capaz de viver e se cuidar para cuidar do outro. Com certeza. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM. Vamos agora para o nosso intervalo musical. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Gabriela Catarino, estamos a homenagear, né, o nosso Outubro Rosa e trazer para vocês e fazer as chamadas da importância dessa prevenção. Com certeza. E você, né, que está em Portugal, fica atento ao convite do rastreio entre 45 e 74 anos. No Brasil, procure o serviço de saúde e não deixe de conversar com o seu médico. Se tiver qualquer dúvida, fale com o seu parceiro, pede ajuda. É muito importante também, Alexandra, nós falarmos do apoio, né? Nós falamos um bocadinho no bloco anterior, do apoio da família numa situação dessa. Eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas segundo o Conselho Federal de Enfermagem, do Brasil, é claro, né? Menciona que em uma pesquisa que a cada 10 mulheres com câncer de mama é abandonada pelo seu parceiro, ou seja, 10% das mulheres são abandonadas no momento que mais precisam. Que mais precisam, é aquela história, né? É na saúde e na doença, mas quando a doença chega, nós não estamos falando, não estamos generalizando, não é? Uhum. Mas, segundo os dados do Conselho Federal de Enfermagem, 10% das mulheres que no momento que mais precisam são abandonadas.
Exatamente. E a importância do papel do marido Sim. aí, seja para a situação emocional, né? Sim. Para o controle emocional dessa Sim. mulher, como da família como um todo, né? Com Dos certeza. filhos. É assim, muda drasticamente a rotina da pessoa, muda o visual, porque nós somos muito preocupadas, né, com o visual, tá bonita, e nós sabemos que é uma transformação muito grande, muito abrupta, e as mulheres precisam desse apoio sentimental, esse apoio emocional, de ter alguém ali do seu lado falando, olha, você continua linda, é só uma fase, vai passar, eu tô aqui do seu lado para te ajudar no que você precisar, tô cuidando dos nossos filhos. Eu acho que isso é uma grande... Ele tira dela uma carga muito grande, né? Uhum. Para a mulher focar somente naquilo ali que ela precisa. Na recuperação. Na recuperação, que é ficar boa logo, e deixar todo o resto com alguém que ela pode confiar que vai tratar. Eu não gosto muito de quando as pessoas falam assim, eu tô com câncer. Não, eu tenho, é isso. Eu acho esse termo eu tenho muito... Eu tenho, parece que aquele é seu, né? É seu, é muito fixo. Eu gosto mais da coisa transitória. Olha, eu estou, mas daqui a um tempo, se Deus quiser, tenho fé e pensamento positivo, que não estarei mais. Então, vamos prestar atenção, né, nos termos. Mas o apoio emocional é muito importante. Exato. Além de ser importante para essa mulher, né, que já vai estar mais sensível, é importante para os filhos, né, que acompanham. Ontem, por um acaso, eu assisti um vídeo que me chamou muita atenção. E a fala do vídeo era para trazer justamente essa mensagem. O tanto que os pais podem passar de mensagens para os seus filhos, né, na formação, contribuir para essa formação positiva deles através dos exemplos. Era uma mulher e ela queimou o jantar. Caramba. A criança estava sentada à mesa, né, sentadinha quietinha lá, e a mulher, assim que ela vê que ela queimou o jantar, ela pega a panela, joga na pia e dispara a chorar. E começa a chorar, põe a mão na cabeça e começa a chorar. O pai entra na cozinha, andando calmamente, e só abraça. Tadinha. Foi lindo, só dá aquele abraço. E o filho só assistindo aquilo. Observando, Aí o filho levanta e abraça também. Então, no final, tá aquela família toda se abraçando. E assim, passando para aquela mulher naquele momento, provavelmente tá tudo bem. Tá exausta, né? A jornada tripla, quádrupla da mulher, né? Trabalha fora. Muito. Exatamente. Mas a reação do marido ali foi uma coisa sensacional para a família. Sim. Foi muito inteligente mesmo. Então é basicamente isso, né? A maneira que esse marido vai tratar a esposa vai refletir no ser humano que está sendo formado ali. Sim. Eu vi um testemunho de uma senhora também que descobriu o câncer e foi abandonada. Na verdade, ele traiu ela quando ela estava doente com uma outra senhora, uma outra mulher. E depois ele largou e ficou com essa mulher. Depois essa mulher também descobriu uma doença, descobriu um câncer. E ele largou essa mulher também. E essa mulher, que era, no caso, a amante na altura, virou amiga da ex-mulher dele. E a ex-mulher dele ficou boa, se curou e cuidava da amante. E cuidava da amante. Coisas da vida. Coisa, assim, pode parecer que é uma coisa muito absurda, mas não é. Porque foi justamente... É que depende da índole da pessoa. Exato. Também, né? É o amor ao próximo, independente do que tenha acontecido. Independente, é o amor ao próximo. E esse homem realmente demonstrou que caráter zero. Exato. Né? E é importante lembrar também que, embora raro, o cancro de mama também pode atingir os homens. Por falar em homens, né? O laço rosa que vemos em tantas campanhas deste mês é um símbolo de união, solidariedade e esperança. Com certeza. E é preciso lembrar também que o Outubro Rosa nos inspira a transformar informação em ação, prevenção em vida e cuidado em amor. Cada consulta marcada, cada exame feito, cada conversa sobre a saúde pode salvar uma vida. Ou seja, são detalhes pequenos, né? São ações pequenas, simples, rápidas e que podem salvar vidas. Com certeza. E a gente tem que bater na tecla da prevenção. Sempre. Cuidar de si é um ato de coragem, é um gesto de amor. Que o Outubro Rosa seja mais do que um mês, seja um marco de transformação.
Muito obrigada, caros ouvintes. Foi um prazer tê-los aqui conosco em mais uma manhã de domingo. Muito obrigada, Gabriela, mais uma vez também. Com certeza, obrigada eu e vamos ao próximo. Exatamente. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau, tchau. Temos ainda o nosso intervalo musical, hein? Não saia daí.